de Paulo aos Coríntios. Daí ele viu aqui. Irmãos, então nós temos estudado a primeira carta de Paulo aos Coríntios, estamos bem avançados nessa carta que estamos estudando versículo a versículo, até... Deu certo. Essa carta que estamos estudando versículo a versículo, debaixo de um tema geral: Jesus, a solução de Deus para as crises na igreja. Pessoas que confiam no Senhor, pessoas que possuem a palavra de Deus, mas que ainda assim enfrentam os desafios da sua própria natureza pecaminosa, mesmo com o Espírito de Deus vivendo e habitando em si, posterior à fé em Jesus Cristo. Creu em Cristo? Tem o Espírito de Deus em si. Mas ainda, irmãos, para os homens, para as mulheres, para os jovens, para as crianças e adolescentes, todos temos que enfrentar o desafio, não só de possuir o Espírito de Deus em nós, mas de nos submeter à vontade do Senhor, revelada na sua palavra. E isso envolve a luta constante contra os nossos pecados, as inclinações do nosso coração, aquelas coisas que, mesmo crentes, temos o desejo de fazer. Somos atraídos para fazer, para olhar, para nos envolver, para abraçar, para tomar. Mas precisamos da ajuda de Deus para vencer. Esses pecados que em nós habitam, na nossa natureza pecaminosa, que permanece no crente, são a fonte que gera lutas, crises, problemas também no meio da igreja de Deus. Se eu sozinho tenho dificuldades para viver a vida que agrada a Deus por conta dos meus pecados, imagina os meus pecados somados com os seus e o de cada um de nós, numa interação constante, que é o desejo de Deus, que aqueles que nele creem, por meio de Cristo, vivam unidos como família da fé. Mas e os pecados que estão no meio de nós? Vão aparecer, vão machucar a mim, vão machucar a você, e o que fazer nesse momento? Nos afastar? Abandonar a família da fé? Ignorar os irmãos que nos machucaram? A palavra de Deus diz que essa não é a vontade de Deus. Precisamos voltar os nossos olhos para Cristo, e nele, através da sua palavra, encontraremos a solução de Deus para permanecermos firmes e unidos dentro daquilo que é a vontade do Senhor, até o dia do retorno de Cristo, até o dia da glorificação, quando não mais teremos lutas com qualquer um desses pecados que hoje nos afrontam. Então, crises na igreja de Deus existiram no passado, continuam existindo hoje, continuarão existindo até que Jesus venha. Precisamos, como crentes, aprender a lidar com elas. Elas vêm em quais áreas da vida do crente? Diversas são essas áreas. Temos visto várias delas que estão registradas aqui na primeira carta que Paulo escreveu para os crentes da igreja de Corinto. Corinto era o nome da cidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o nome da carta. Estamos estudando agora um trecho que abrange os capítulos 12, 13 e 14. Já vimos o capítulo 12 e também o capítulo 13. E trata da crise relativa aos dons espirituais. Capacitações que os crentes recebem de Deus para servi-lo, mas que, por conta dos pecados, desorientação, desatenção e tudo mais, os crentes acabaram usando errado, gerando confusão e crises dentro da igreja. Iniciamos no domingo passado o tratamento do capítulo 14 e hoje é nosso desejo encerrar o tratamento deste capítulo.
O trecho que nós vamos refletir nessa noite compreende os versos de 20 a 40. E enquanto eu faço a leitura desses 20 versos, eu quero convidar você a pensar, já a trazer na sua mente o tema específico para esse trecho que nós estaremos abordando nessa noite, que é o seguinte: tudo seja feito com decência e ordem. Tudo seja feito com decência e ordem. Pensando nisso, irmãos, convido você para acompanhar a leitura que eu sozinho farei a partir do verso de número 20. Eu estou usando a versão atualizada das Escrituras Sagradas e nela a palavra de Deus nos diz o seguinte. Capítulo 14, a partir do verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E, se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais
o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém? Vamos orar pedindo a direção de Deus para a reflexão que faremos nestes versos que acabamos de ler. Senhor Deus, muito obrigado pela tua presença no meio de nós. Obrigado porque, acreditando na verdade do Senhor, nós sabemos que Jesus Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, presente e habitando em cada crente por meio do Espírito Santo, nos ensinando através da palavra da verdade que acabamos de ler. Sim, Senhor, nos instrui mais um pouco nesta noite, esclarece o nosso entendimento, retira das nossas mentes quaisquer dúvidas a respeito do que vamos estudar. Nos deixe iluminados e esclarecidos, prontos para avançar neste mundo mau e de trevas, lutando contra os nossos pecados, fazendo avançar a santidade na nossa vida para a glória de Cristo, o Senhor, para que pessoas que ainda não o conhecem como Salvador possam ser atraídas para Ele, através do nosso testemunho fiel e obediente, submisso, diante de Ti e da Tua palavra. Nos abençoa nesta noite, Senhor. Promove edificação para a Tua igreja. E se for o desejo do Senhor, salvação para aqueles que aqui presentes necessitem. É o que pedimos, cheios de esperança e fé, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo de número 12 desta carta, Paulo introduziu esse assunto dos dons espirituais, falando, dentre outros princípios, a realidade da presença dos dons no meio da igreja, da variedade destes dons e de que esses dons são concedidos pelo Espírito Santo individualmente a cada crente. Isso pode gerar uma inveja, uma disputa ou até sentimentos de inferioridade para um crente que olhe para o dom de outro crente e acha aquele dom melhor, mais fácil, mais dinâmico ou mais importante. Paulo explica então no capítulo 13, que nós também já vimos, que mais importante do que ficar focando no dom de um ou de outro, na importância do seu dom ou do dom do outro irmão, o importante é que estejamos utilizando aquilo com o que fomos capacitados por Deus de uma maneira amorosa, entendendo que o dom que recebemos de Deus é um presente do Senhor, uma ferramenta que pode ser benéfica na vida dos outros irmãos, e os dons que os outros irmãos receberam são ferramentas de Deus dadas e escolhidas por Ele para cada um daqueles irmãos que também são bênção nas nossas vidas. Então nosso foco deve estar em usar o que recebemos de Deus com o amor que vem de Deus, promovendo sempre edificação, trazendo um fim proveitoso para a igreja de Deus. Paulo pensou 2 tipos de dom para exemplificar isso. Foi isso que nós vimos na primeira parte do capítulo 14. Ele pensou ali o dom de profecia e o dom de línguas. Comparou a utilidade desses 2 dons e declarou abertamente que o dom de profecia se destacava e deveria ser um daqueles dons buscados pelos irmãos, a priori, ou seja, com um zelo maior, com um desejo maior do que o dom de línguas, naquela época em que o dom de línguas ainda vigorava. Paulo até define o que é esse tal dom de profecia. E vimos isso no domingo passado. Se encontra no capítulo 14, verso 3, a definição que o próprio apóstolo Paulo deu, quando ele disse:
mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, o dom de profecia é a capacitação que Deus dá ao crente para edificar outros crentes, exortar outros crentes e até mesmo consolar aqueles crentes que necessitam de consolo. É o uso sábio da palavra de Deus na medida certa, ou como vemos em outros trechos, no tempero ideal para cada situação. Essa sabedoria, esse dinamismo em usar os conhecimentos que Deus nos deu, vem do próprio Deus. Devemos pedir, buscar intensamente essa capacitação que vem do Senhor. E agora, Paulo avança para a conclusão do capítulo 14, destacando o que se encontra dentro desse tema específico desse trecho. Tudo seja feito com decência e ordem. Paulo começa com uma exortação para os irmãos no verso de número 20, onde ele vai dizer na primeira parte: irmãos, não sejais meninos no juízo. E ele avança declarando: na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, não sejam infantis. É a exortação que o apóstolo Paulo dá nesse contexto da interação de um crente com outro crente, utilizando o que receberam de Deus para fortalecer o reino de Deus, para ser bênção na vida uns dos outros. Não sejam infantis, amadureçam. Nós nascemos na família de Deus como criança, não sabemos muito, não entendemos muito, queremos andar na carreira cristã e vamos ali de pé, tropeçando, engatinhando, segurando em alguma coisa para levantar e avançar. Mas o desejo de Deus é que amadureçamos. Como já declaramos hoje, não na malícia, não naquilo que é errado, não no que ainda permanece em nós, relativo à nossa natureza pecaminosa. Nisso, precisamos continuar infantis. Não temos como arrancar de nós todo elemento de pecado presente na nossa natureza. Isso vai acontecer um dia, mas quem vai fazer isso é Cristo, quando da nossa glorificação. Então, aquilo que em nós não agrada a Deus, não devemos trabalhar para intensificar na nossa vida, mas sim o nosso entendimento de quem é Deus, do que Deus deseja de nós, um entendimento aplicado de maneira prática no contexto da igreja e na nossa vida cristã, saber o que Deus quer de nós e fazer, nos submeter, obedecer o mandato do Senhor. Essa é a exortação com a qual o apóstolo Paulo inicia esse trecho. Ele aplica aqui o ensino que já vinha presente lá no Antigo Testamento e que pode ser encontrado lá em Isaías, capítulo 28, verso 11. Eu vou fazer a leitura desse verso. Se os irmãos forem para lá, deixe marcado onde nós estamos em Coríntios, que nós vamos já voltar, e lá é o nosso texto principal. Isaías 28, 11, nós lemos o seguinte: o profeta Isaías, através da sua profecia, comunicando a palavra de Deus para a nação de Israel. Ele diz o seguinte no verso 11: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Tem uns versículos antes, tem uns versículos depois, que formam o contexto deste texto de Isaías. E eu não vou ler os versículos, mas eu vou explicar para os irmãos o contexto, para que a gente possa entender o que isso tem a ver lá do Antigo Testamento com o que nós estamos vendo aqui no Novo Testamento, através da explicação do apóstolo Paulo. Tá? Então, ele fala a respeito de
língua gaguejante, línguas estrangeiras é a ideia. Onde Deus está falando, por meio de juízo, sobre a invasão de povos de línguas estrangeiras. Está falando sobre Deus usando nações estranhas para infligir juízo no meio do seu povo. Existe uma distinção importante de ser destacada entre o povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, e a igreja hoje. Tá? A igreja não é a nação de Israel. Mas esse princípio se aplica. Paulo está dizendo, é só a gente lembrar no passado quantas vezes Deus usou nações estrangeiras para infligir juízo por conta da desobediência do seu povo, o povo de Israel. Deus falou através dos profetas para o povo e o povo poderia ouvir e obedecer. Mas não ouvia, não obedecia. Deus trazia novos avisos de alerta para o povo por meio dos profetas. O povo continuava rebelde, não ouvia e não obedecia, e Deus derramava o juízo, permitindo que os invasores tomassem posse do povo. E aí sim o povo parece que finalmente caía em si, algumas vezes, outras vezes acabava morrendo na desobediência e na rebelião contra Deus. Tá? Isso nós encontramos, é o contexto do que diz lá o profeta Isaías. Agora voltando para o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por que Paulo cita esse versículo e fala do uso que Deus fez para comunicar para o seu povo de Israel, a nação de Israel, usando línguas estranhas, línguas de estrangeiros, né? É o contexto lá também. Tá? Sendo assim, vemos que o dom de línguas é um sinal para incrédulos. O versículo 22 declara isso. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Então você tem, eu quero explicar aqui essa diferença entre a nação de Israel e a igreja de Cristo. Tá? Você tem os incrédulos de Israel e você tem as línguas estrangeiras relacionadas. Lembra que Israel é um povo. Tá? O que é um povo? Uma nação. Tá? Se a gente quiser fazer um paralelo entre Israel e alguma coisa hoje em dia, a gente precisaria fazer o paralelo entre Israel e o Brasil. Tá? Então, Israel é uma nação, o Brasil é uma nação. No meio de Israel existia pessoas que conheciam a Deus, amavam a Deus e obedeciam a Deus. Eram fiéis a Deus. No meio desta nação, Israel. Mas existia também, no meio da nação de Israel, pessoas que não estavam nem aí para Deus. Vivendo rebeldes contra Deus. Desobedecendo o Senhor. Mesmo debaixo de avisos. Se a gente faz esse paralelo, tá, com a nação brasileira, existe na nação brasileira pessoas que conhecem a Deus, amam a Deus e querem obedecer a Deus. Assim como tem pessoas na nossa nação que não estão nem aí para Deus. Querem fazer o que bem entender da sua vida e se Deus achar ruim, que ache. Problema de Deus. Tá? Então perceba que não dá para comparar Israel com a igreja. Por quê? Porque no contexto de Israel, nem todas as pessoas eram crentes. Tá? Tinha crentes e descrentes no meio da nação de Israel. No contexto da igreja, a igreja é formada exclusivamente por crentes. Na igreja de Cristo, não na igreja local, tá? O que é a igreja local? A igreja local, hoje,
a igreja local aqui de Jardim das Embuias está reunida aqui dentro desse prédio. Na igreja local pode ter crentes e descrentes. Por quê? Porque naquela porta ali, se a pessoa for crente e for entrar e passar por aquela porta, consegue. Mas se a pessoa for descrente e for tentar passar por aquela porta, o que acontece? Já viu? Consegue também, né? Então aqui, pensando em igreja como o grupo reunido aqui, pode ter crentes e descrentes, mas não é essa igreja que nós estamos falando. Estamos falando da igreja Corpo de Cristo, família de Deus. A igreja Corpo de Cristo, família de Deus, é formada só por crentes. Nenhum descrente está incluído, está inserido na família de Deus. Só o crente, porque só entra nessa família pela fé, a fé em Jesus. Então essa diferença existe aqui, tá bom? Ela é importante entender para a aplicação que o apóstolo Paulo fez. Então veja só, os incrédulos de Israel, no meio da nação, havia um grande grupo que não cria em Deus, que levava até os crentes a desandarem no seu caminho, e Deus usava esses povos de língua estranha para trazer juízo. Já no contexto da igreja, nós vemos que o dom de profecia é um sinal para os crentes. Aqui no verso 22, ele diz no final do verso 22, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. E lembra que no contexto da igreja, todos são crentes. Então ele está dizendo, a profecia é o que tem a ver com a igreja. Os crentes da igreja, eles estão relacionados com esse dom de profecia. O uso com sabedoria da palavra de Deus para edificar a outros, para exortar a outros e para consolar a outros. Esse é o dom que está relacionado com a igreja de Cristo. Então Paulo vai explicar um pouco mais o que o dom de línguas, já falamos disso no domingo passado, mas ele explica um pouco mais o que esse dom gera no contexto da igreja, ou estava gerando no contexto da igreja de Corinto. Ele segue dando esses seguintes exemplos. Verso 23, ele diz, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar. Então tem aí no Data Show o exemplo de uma igreja reunida. Verso 23, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas. Então você imagina aí nessa foto que você está vendo, cada um falando um idioma diferente. Um francês, o outro chinês, o outro alemão, o outro espanhol, o outro árabe e por assim por diante aí. Tá? Nem sei se tem esse tanto de língua no mundo, mas imagine que tenha várias. Imagina que esse povo se reúne, se levanta e começa todo mundo ao mesmo tempo, cada um falando numa língua dessa diferente. Coisas diferentes. Verso 23. No caso de entrarem indoutos ou incrédulos, se chega um visitante, se chega alguém que não entende o que está sendo feito ali, ou alguém que não conhece a Deus, não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, o que ele vai pensar que está acontecendo ali? Ele ouviu lá na rua aquele som, ficou curioso, passou pela porta e viu um monte de gente falando, cada um numa língua diferente. Estamos falando sobre o exercício do dom de línguas no contexto da igreja. Ele vai pensar o quê? Encontrei, né, um grupo de gente doida. Encontrei um grupo de loucos. Só pôr a cabeça dentro assim, vai tirar logo com medo de alguém acertar ele na cabeça com alguma coisa. Porque o que está acontecendo ali não faz o menor sentido. Pelo menos para ele, né, que está ali. E de fato, para quem está aqui dentro também, ninguém vai entender nada. Paulo dá o mesmo exemplo, aplicando agora a questão do dom de profecia. Ele terminou o verso 23 dizendo, não dirão porventura que estáis loucos? Verso 24,
Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, o que vai acontecer? Ele diz no verso 24: é ele por todos convencido e por todos julgado. Convencido e julgado. Pastor, mas a Bíblia não diz que a gente não deve julgar as outras pessoas? Tá? Ele é convencido pela palavra de Deus que está sendo proclamada. Lembra que o dom de profecia envolve a proclamação da palavra, o uso sábio da palavra de Deus, para exortar, para edificar, para consolar. Então ele está ouvindo a palavra de Deus e está sendo convencido por todos. Por que ele está sendo convencido por todos? Porque todos estão falando a mesma palavra, não o que cada um pensa, mas a palavra de Deus, a mesma palavra, o mesmo evangelho, a mesma verdade das Escrituras. E também julgado por todos, também porque está sendo utilizada a palavra de Deus. Quem está julgando aquela pessoa não são os crentes, é a palavra que os crentes estão, nesse contexto, profetizando, proferindo, falando, que vem da palavra de Deus, tá? Então ele é convencido e julgado por todos. O que acontece? Se tornam manifestos os segredos do coração, é como que caísse as vendas dos olhos daquela pessoa. Ela diz: isso é verdade, realmente eu sou um pecador, realmente eu estou vivendo longe de Deus, e se eu morrer, por que eu deveria ser levado para o céu? Muito pelo contrário, o que eu mereço é algo terrível. Mas ele ouve do amor de Deus, ele ouve da salvação que há em Cristo, porque os crentes estão falando, estão edificando, estão exortando, estão consolando. E aí o texto diz que, se tornando manifestos esses segredos do coração, ele se prostra com a face em terra, adora a Deus e testemunha que Deus está de fato no meio de vós. Então, essa pessoa que entrar vai olhar para aquelas pessoas reunidas ali e vai dizer: essas pessoas são testemunhas de Deus. Elas estão aqui para falar do que Deus é capaz de fazer. Elas estão aqui mostrando com a vida delas o que Deus é capaz de fazer. Essa é a diferença entre o dom de línguas e o dom de profecias aplicado no contexto da igreja. E Paulo está exortando aqueles irmãos e nos ensinando também hoje. Paulo continua falando a respeito dessa mesma ideia, agora não só aplicando a questão do dom de línguas, mas a própria logística do culto, como o culto se desenvolve. Quem consegue ler a palavra que está escrita aí? Salmo. E essa? Doutrina. E essa? E essa? E essa? Deus não é de confusão. É o que ele afirma no verso 26. Em diante, quando ele diz: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Então imagina se na hora do culto o que acontece é isso: um irmão levanta e começa a fazer a leitura de um salmo. Enquanto ele está lendo um salmo, no meio da leitura, aquele irmão continua lendo e o outro fala: ah, esse salmo eu sei do que ele está querendo falar. Ele está falando daquele ensino que todos nós precisamos. E um está lendo o salmo e o outro está querendo explicar o que o salmo está dizendo, porque é um salmo que ele conhece. Aí, na mesma hora, o outro fala: ah, eu estou sabendo que o que Deus está querendo dizer é isso, porque ele está me revelando isso e revelando aquilo. E agora já tem 3 pessoas falando junto, uma por cima da outra, coisas diferentes ao mesmo tempo. O outro aproveita e fala: ah, esse versículo aí eu sei dizer em inglês, quer ver? E começa falando em inglês por cima dos outros que já vinham falando. E aí o outro vai querer interpretar: ah, eu sei o que ele falou.
Para não dizer outra coisa, só dá para chamar isso de uma grande confusão. E Deus não é Deus de confusão. Se diferente disso, o que acontece na logística do culto é, um traz o salmo e lê o salmo, do começo ao fim, enquanto os outros estão escutando. Aí depois, alguém vem e diz, sabe o que esse salmo está querendo nos ensinar? Tem um ensino importante aí. E explica aquela doutrina. E depois, alguém revela o que aquilo significa. Olha, isso tem a ver com aquilo que já estava escrito lá no Antigo Testamento. E também tem relação com o que Deus ainda vai fazer depois. E vai explicando de acordo com a revelação de Deus que nós temos registrada na palavra de Deus. E aí depois, alguém pode estar ali e é um visitante que veio de outro país e está lá com aquela cara de interrogação e alguém chega lá junto e vai falar para ele, no idioma dele, explicar o que está acontecendo. E fala isso, é aquilo outro. E talvez ainda a interpretação, ele entende e ele dá lá um glória a Deus na língua dele e ninguém entende. Outro que entende diz, eu sei o que foi que ele disse. Ele disse glória a Deus e a igreja diz amém. Diferente, irmãos. Por quê? Porque nós vemos ordem, decência no procedimento do culto. Deus não é de confusão, mas é de paz. Paulo então começa trazendo as orientações de como o culto deve acontecer, se desenvolver, respeitando regras e uma ordem específica. Nós encontramos isso a partir do verso 26 até a primeira parte do verso 33. Eu volto a ler, destacando alguns elementos importantes. Veja aí, verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Paulo então destaca, seja tudo feito para edificação. Qual o modelo que vai trazer edificação? Que a igreja vai sair dizendo, aprendi alguma coisa, eu cresci no que Deus espera de mim nesta noite, neste culto. Tá? É claro que é através do modelo ordenado, o modelo que está em ordem, o modelo que segue regra. Verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Paulo não exclui o valor de alguém que fosse capacitado por Deus para falar em outra língua, mas ele diz um de cada vez. E que tenha alguém que depois explique o que é que aquela pessoa está dizendo. Não é a nossa língua materna. Para entendermos, alguém precisa interpretar. Verso 28. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ah, mas eu sei falar uma outra língua. Eu não posso vir aqui e louvar a Deus em chinês? Ué, mas alguém aqui entende chinês? Tem algum chinês aqui? Alguém aqui conversa em chinês? Pastor, mas eu estudei, foi difícil aprender chinês. Eu queria cantar uma música lá em chinês, lá para a igreja ver que eu sei falar chinês. Irmão, se você quer mostrar as suas capacidades, o ambiente que é favorável para mostrar capacidades é no show de talentos, né? Tem o show de talentos. Você vai lá, você vai mostrar a sua capacidade, que você estudou, que você sabe fazer, tá? Uma apresentação, você pode marcar um dia, fazer uma apresentação, um grupo de chinês, e aí você fala, até ensinar os outros, tá? Na hora do culto, se você sabe orar em chinês, falar o chinês, está na hora do culto e mais ninguém sabe. Meu irmão, sabe o que você faz com esse chinês? Né? Fique calado, é o que o texto diz. Ou então, usa o seu chinês para falar com Deus. Fala com Deus, Deus também fala chinês. Né? Aí você fala com ele. Eu estou falando chinês, mas os irmãos entendem, né? Se aplica a qualquer língua. Depois de um tempo servindo lá na África, e quando o crioulo cabo-verdiano já estava bem familiar para a nossa família, então eu acostumei não só falar, como pregar, como orar
e também como sonhar em crioulo, né? Então, os meus sonhos lá começavam, já era tudo em crioulo cabo-verdiano. E algumas maneiras de comunicar, o crioulo, comparado com o português, o crioulo é uma língua menos complexa nas suas regras gramaticais e na maneira de falar também. Então, às vezes, quando eu ia orar, eu preferia orar em crioulo, porque era mais simples, mais rápido para falar o que eu queria. Eu sabia que Deus entendia, então eu orava em crioulo, mas na minha cabeça, eu com Deus, né? E não tem nenhum problema nisso. Agora, aqui para os irmãos, não vou fazer isso porque não faz sentido. Paulo está explicando isso, e era o que estava acontecendo lá. Alguém levantava e falava um, falava outro, e aquela confusão no culto. Então, Paulo diz, fique calado, e vai ter mais proveito, tá? Ou então fale só com Deus. 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Alguém quer exortar, alguém quer consolar alguém, um de cada vez. Todos terão oportunidade, mas que seja um de cada vez. Verso 30, se porém vier revelação a outro em que esteja sentado, que o primeiro se cale. Então, tem uma coisa urgente para falar e o outro está falando. Então levanta a mão, o outro vai ver o que foi, irmão. Não pode parar um pouquinho, que eu vou falar aqui é super urgente. Claro, irmão, para, o outro começa, fala a sua urgência, o outro senta, agora eu vou continuar aquilo onde eu estava, e assim a coisa permanece organizada e todo mundo consegue entender. Verso 31, porque todos podem profetizar, mas um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, a capacitação de Deus me abençoou, Deus me capacitou, então Ele está mandando eu falar e eu tenho que falar e não dá para esperar. Os irmãos estão cantando e eu estou pregando, porque Deus, o Espírito de Deus não espera. O Espírito de Deus espera, o seu Espírito espera, porque o Espírito de Deus age com ordem e com decência. E o seu deve agir também. Então, os espíritos dos profetas estão submissos e sujeitos aos próprios profetas. Se você tem uma palavra de Deus, você consegue esperar 1 minuto, ou 5 minutos, ou 10 minutos, se for necessário, para depois falar. A não ser que você tenha um problema de amnésia, né? Você não falei, esqueci. Pronto, então, depois quando lembrar, fala, tá? Mas ninguém é tomado pelo Espírito de Deus com um dom espiritual que é ou agora ou nunca. E ele fala e não sabe nem o que está falando e, eita, Deus falou, o que foi mesmo? Alguém me conta, que nem eu sei. Tá? O Espírito de Deus não usa as pessoas desta maneira. Infelizmente, lá na igreja de Corinto, esse tipo de problema estava acontecendo. Paulo está exortando para que os irmãos possam corrigir esse procedimento. E o culto se tornar proveitoso para todos. E aí ele termina dizendo no verso 33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Ele termina esse período e agora entra numa outra parte que diz respeito também à prática do culto, né? Destacando algo que as nossas igrejas já têm ouvido e praticado, que é o quê? Ele reforça essa questão, né? Perceba o que diz o verso 33, a segunda parte. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Perceba que essa parte do verso 33 está relacionada ao que diz o verso 34. Ou seja, isso não era uma exclusividade da igreja de Corinto, mas era um princípio aplicado para todas as igrejas no Novo Testamento. Todas as igrejas de Deus seguiam esse mesmo princípio. É o que diz o verso 33. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Tá?
Eita, pastor, mas aqui na igreja eu já estava passando aqui no corredor uma vez e eu vi a mulher falando uma coisa ali com a outra. Então, já não deu certo, porque estava aqui na igreja e ela falou, né? Partia ali, do outro lado da calçada já era para vir assim, né? Para não correr o risco de pecar quando entrar aqui e falar alguma coisa, tá? Cuidado, irmãos, né? Para a gente não entender, não interpretar errado o que a palavra de Deus está dizendo. O que está sendo dito aqui está sendo dito dentro de um contexto, tá? E qual é o contexto aqui? O contexto é o do ensino na palavra de Deus, o ensino oficial, tá? O ensino de púlpito da palavra de Deus, ou, como é conhecido hoje, o exercício do que é chamado ministério pastoral feminino. Tá? A mulher, na condição de pastora, ensinando a palavra de Deus, tanto para homens quanto para mulheres. Tá? Então é disso que o texto está falando. A mulher na posição de autoridade de ensino, autoridade espiritual sobre homens. Existe problema nisso? Quando isso acontece num contexto de igreja, o apóstolo Paulo reforça e fala com bastante clareza. O ministério do púlpito, o ministério pastoral, é um ministério separado por Deus para os homens. As mulheres devem conservar-se caladas nesse contexto. Tá? Então, o exercício do ministério pastoral feminino, ele não é apoiado pelas Escrituras. Pastor, mas por quê? Uma mulher não tem a mesma capacidade de ler a Bíblia e entender a Bíblia que um homem tem? Será que os homens são mais capazes de ler e entender as Escrituras? E por isso só eles podem assumir a função de serem os responsáveis espirituais pelo ensino oficial na igreja? Será que é isso? Tem um texto paralelo que nos ajuda a entender esse princípio e responder essa pergunta, tá? Então, está lá na primeira carta que o mesmo Paulo que escreveu aqui, escreveu essa outra carta também. Foi uma carta escrita para Timóteo. Você deixa marcado em Coríntios, tá? Que a gente vai voltar para cá. Mas aí você pode ir lá para ver o texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, os versos 11, 12, 13 e 14. Primeira de Paulo a Timóteo é uma das chamadas cartas pastorais, ou seja, cartas que foram escritas para ensinar o que deve ser o procedimento de um pastor. Tá? Carta pastoral. Foi escrita para o jovem Timóteo, que era um jovem pastor, para ensinar o que o pastor deve fazer ou não fazer, como proceder ou não no contexto da igreja e do ministério pastoral. Capítulo 2, versos 11 em diante, diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Isso aí já vimos, né? É a mesma coisa que está lá em Corinto. Agora olha o verso 12, onde começa a explicar os motivos. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Tá? Então qual é o problema da mulher ensinando na igreja como pastora? Se ela fizer isso, ela está exercendo uma autoridade que é exclusiva, dada por Deus para o homem. E por que essa autoridade foi dada para o homem e não para a mulher? Verso 13. Porque primeiro foi formado quem? Adão. E depois foi formado quem? Eva. Verso 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então tem pelo menos dois motivos aqui, que não tem nada a ver com a capacidade das mulheres. As mulheres são plenamente capazes de ler, entender a Bíblia e explicar para as outras pessoas. Tem a ver não com capacidade, mas sim com função.
A função de marido foi dado para a mulher ou para o homem? Para o homem. A função de pai foi dado para a mulher ou para o homem? Para o homem. A função de mãe foi dado para a mulher ou para o homem? Para a mulher. Tá? De mãe, né? Eu não disse mãe? Foi mãe, né? De mãe, para a mulher, tá? Então, existe função e quem decide essa função é Deus. Eu não escolhi ser homem. Eu fui feito homem por quem me fez. Você sabe quem foi, né? Foi Deus. Quantos votos eu tive, né? Na decisão, né? Se eu tivesse votado, eu era voto vencido. A vontade de Deus é que prevalece, tá? Então, Deus me fez como sou e me deu as autoridades devidas. Então, Adão, Deus fez primeiro do que Eva. Deus tinha poder suficiente para fazer primeiro Eva e da costela de Eva fazer Adão? Tinha. Ele fez isso? Não. Por que não? Essa é fácil de responder, né? Porque ele não quis. Por isso. E por que ele não quis? Aí você vai ter que perguntar para ele lá no céu. Tá? Mas que ele tinha poder, ele tinha. Então, existe ordem na criação. Existem ordem nas responsabilidades. Existe ordem nas funções. Por que que a mulher não pode ser pastora? É porque não sabe ler. É porque não entende a Bíblia. É porque na hora de explicar não vai saber. Não é por nenhum desses motivos. Tá? É porque Deus escolheu essa função para homens apenas. Este é o motivo. Tá? Vamos voltar lá para Coríntios, senão a gente passa do horário. Estamos caminhando para o final. Avançando um pouco mais, então, para terminar, vemos que Paulo, depois de explicar isso, né, nos versos, continuando, verso 34, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Verso 35, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, não só a Bíblia não apoia o ministério pastoral feminino, como uma mulher se levantar como pastora e de púlpito ensinar, se colocar como autoridade espiritual sobre homens na igreja, é uma vergonha para essa mulher. Tá? Quem é que diz isso? Deus. Não sou eu que estou dizendo. O versículo está aí na sua Bíblia. É vergonhoso para ela falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? O que Paulo está dizendo aqui foi vocês que inventaram a palavra de Deus e vocês querem dizer o que é para fazer e o que não é para fazer? Igreja de Corinto. Ou Deus deu a palavra dele, revelou a palavra dele. Deus que revelou, não é? Deus não pediu para vocês, coloca aí o que vocês querem. Então vocês não podem fazer o que quer do jeito que quer, e sim receber a revelação de Deus e obedecer. Ela não vem exclusivamente só para vocês. O que Paulo está dizendo o que vocês estão fazendo aí, vocês estão fazendo de um jeito como se mais ninguém tivesse a palavra de Deus e ninguém conseguisse perceber que vocês estão totalmente fora do que Deus está dizendo. Ele está dizendo, a palavra de Deus vem para os outros também. A gente está olhando para a Bíblia e está olhando para o que vocês estão fazendo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por favor, entendam que quem manda é Deus. E que o culto só vai ser benéfico e proveitoso para a igreja quando estivermos submissos à vontade de Deus, obedecendo a ordem, os princípios estabelecidos pelo próprio Deus e não pela nossa vontade ou preferência pessoal. É isso que Paulo vem explicando ali. Pastor, mas aqui está
está dizendo que a mulher não pode falar nada na igreja, é isso? Tá? Para fechar esse tópico, quero deixar bem claro. A mulher pode falar na igreja, uma irmã pedir oração para outra, conversar sobre alguma coisa que aconteceu depois da pregação, né? Não na hora da pregação, tá? Conversar, falar do que aconteceu na semana. Uma irmã pode vir aqui, cantar um louvor, pode recitar um versículo, pode fazer uma leitura, pode fazer uma oração. Uma senhora pode dar aula de Bíblia para outras mulheres, para as crianças da igreja. Tudo isso é permitido. Tá? O princípio aqui é: a mulher não pode, não deve, se quiser agradar a Deus, exercer autoridade de homem, tá? Usurpar uma função que não é sua, exercendo autoridade de homem. Já que o ministério do ensino para homens foi dado por Deus para homens, a mulher que faz isso está usurpando essa autoridade de homens e envergonhando a si mesma e desobedecendo, né, saindo fora da ordem instituída pelo Senhor. Verso 37, Paulo já esperando que houvesse alguma oposição diante desses princípios de Deus, ele diz: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Paulo está dizendo, se alguém aí vai levantar e dizer, eu sou profeta, Deus está dizendo que o que Paulo está falando aí não é nada disso. Tá? Ou se alguém vai dizer, eu sou muito espiritual e eu não penso assim. Paulo está dizendo, se você pensa assim, se você não pensa assim, se você é profeta ou se você não é profeta, nada disso tem importância. Porque o que eu estou falando aqui é mandamento do Senhor. Então, Deus está mandando. Fazemos assim, para manter a ordem do culto. Agora, você obedece a ordem de Deus, o mandamento de Deus, ou se rebela contra Deus. As opções são essas. Tá? Paulo fala ainda no verso 38, não ignorem esses princípios. 38 e 39, né? Se alguém o ignorar, será ignorado. Se alguém fala, não, eu acho que não é assim, eu penso diferente. Tem mulheres aí muito boas, inclusive pastoras que pregam muito bem. Viu, pastor? Eu vou até mandar um link para o senhor no YouTube. Tem uma pastora boa, a pregação dela é até melhor que a sua. Né? Vou mandar lá para o senhor ver. Aprender um pouquinho umas técnicas diferentes de pregação. Tá? Você pode mandar o link, eu posso ver. Tá? Posso até gostar do que ela falou. Ela pode estar falando coisas que estão certas à luz da palavra de Deus. Pode ser uma mulher muito capaz. Tá? Mas ela estará envergonhando a si mesma diante de Deus. E ela está em desacordo com o mandamento de Deus e a ordem de Deus. Tá? Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Está ignorando o que Deus está dizendo e também será ignorada. Tá? É o que o texto diz aí no verso 38. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Paulo mais uma vez destaca, não estou proibindo o uso dos dons, mas sim destacando o uso de tudo que temos e somos para Deus com ordem e decência. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Quero encerrar com algumas aplicações que nós temos aprendido até aqui. Primeira, se você é um crente, não ignore o mandamento do Senhor. Faça tudo com decência e ordem, visando a edificação dos seus irmãos. Deus é de paz, não de confusão. Tá? Isso é um mandamento de Deus. Esteja atento para a maneira como você está realizando aquilo que realiza
no contexto da sua vida cristã. Se você é um crente, sua vida tem evidenciado decência e ordem da maneira como é devido? Será que a sua vida como crente é uma vida decente? Será que a sua vida como crente é uma vida em ordem? Uma vida organizada como crente? Nos diversos aspectos da sua vida? Ou sua vida é marcada pela constante confusão que não tem nada a ver com Deus? O nosso Deus não é de confusão. Se a sua vida está uma grande confusão, algum problema existe aí. E se você é um crente, você já tem a solução na sua vida. Palavra de Deus e obediência a esta palavra, para que a sua vida se torne decente e organizada. Se você é um crente e é uma mulher, então você tem demonstrado decência e ordem, se submetendo à posição de auxiliadora que Deus designou para você, ou você tem se rebelado contra Deus e procurado exercer a autoridade de homem no contexto do ensino, na igreja, no contexto da liderança, no seu lar? Qual é que tem sido o seu procedimento? Se você é um crente e é um homem, você tem demonstrado decência e ordem assumindo a posição de liderança que Deus designou para você? Ou você tem sido rebelde através da omissão? O homem é o líder no lar. O homem exerce a posição de liderança espiritual no contexto da igreja. E se você é um homem, essas responsabilidades são suas, por direito e por dever. Como você tem lidado com elas? De maneira atenta e ativa ou omissa e passiva? E se você não é um crente e tem ignorado Jesus Cristo, saiba que você também será ignorado no dia final. Ninguém será salvo e aceito diante de Deus porque veio muitas vezes numa igreja, porque ouviu muitas pregações sobre Jesus, gostou, achou bonito, até mostrou ou conversou com outras pessoas sobre as coisas boas que eram faladas lá na igreja. Se você tem ignorado o convite de Cristo para crer nele como Deus, recebê-lo como Senhor da sua vida, você será ignorado no dia final. Você não estará com ele por toda a eternidade. O que eu faço se é o meu caso? Se arrependa dos seus pecados. Creia em Cristo agora mesmo. E por fim, se você não crê em Cristo e vive de forma indecente e a sua vida pode ser resumida como uma grande confusão, está com a vida bagunçada e não tem a Cristo, a solução é Jesus mesmo. Ele não é Deus de confusão. Ele é o príncipe da paz. É através dele que você tem esperança e certeza de ter a sua vida reorganizada. Não só socialmente falando, também, mas principalmente espiritual e eternamente falando, para que você possa experimentar e gozar da glória eterna, como nós que cremos nele. Vou pedir que você curve sua cabeça, nós vamos orar, e com essa oração encerrar este nosso culto. Senhor nosso Deus, mais uma vez agradecemos
Agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. E enquanto nós somos bem preparados e capacitados para bagunçar a nossa vida e a vida de outras pessoas, para bagunçar a ordem no culto prestado a Deus, ordem que o Senhor tanto preza, ordem que está alinhada com a tua essência, com o teu caráter. E enquanto bagunçamos tudo isso com tanta facilidade, o Senhor tem exercido misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor Deus, não queremos apenas desfrutar das tuas misericórdias, da tua paciência e da tua bondade. Queremos ser ensináveis, Deus. Queremos amadurecer no entendimento. Queremos ser melhores filhos e filhas de Deus. Servos leais, fiéis, que trabalham para o Senhor de maneira ordeira, organizada, responsável, obediente e submissa, como o Senhor nos tem ensinado na tua palavra. Obrigado, Deus, por nos capacitar. Somos incapazes, mas agora incapazes capacitados pelo Senhor. Nos ajuda, Deus, a utilizar as capacidades recebidas para a tua honra e para a tua glória. Que sejamos responsáveis o suficientes, já que carregamos o nome de Cristo, para avaliar as nossas vidas, para abandonar os nossos erros, as nossas omissões, as nossas rebeliões contra ti, e confiando no teu poder capacitador, vencemos esses desafios e pecados, ultrapassarmos essas limitações, vivendo para a tua honra e para a tua glória, Deus. Nos ajuda a sermos edificadores da tua igreja, auxiliadores dos nossos irmãos, amando a cada um verdadeiramente, como a tua palavra nos ensina, sendo servos dos servos de Deus, e assim, sendo vistos e recebidos pelo Senhor como servos bons e fiéis, prontos para entrar no gozo do Senhor no momento que o Senhor assim desejar. Senhor, obrigado pelo ensino rico da tua palavra, que ele permaneça nas nossas mentes e também na prática da nossa vida. Perdoa nossos pecados, nos auxilia. Assim pedimos e esperamos, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, uma ótima semana, e permitindo o Senhor, com frio ou com calor, nos encontraremos aqui na próxima oportunidade.